Olá, pessoal do Me Salva. Retomando então as nossas aulas sobre código de ética. Nessa aula, o que a gente vai ver, na verdade, são questões que foram introduzidas no código, então são questões novas a partir de 2015, mais especificamente aquilo que se refere então à advocacia pro bono e aos cargos da OAB, determinações então aos advogados que exercem os cargos e representação de classe, certo? É uma matéria então bem tranquila, a gente vê bem rapidinho. Bom, a advocacia pro bono, ela na verdade o que é, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse nome. São, na verdade, então, aqueles advogados que atuam sem o recebimento de valores em verbas, né? Então, sem verba. É uma advocacia de alguma forma assim voluntária, poderia ser esse o voluntária, o sinônimo da advocacia pro bono, certo? Isso não significa, entretanto, que por ser de graça, a advocacia pro bono, ela é, assim, a Bangu. Na verdade, não. Existem, então, as mesmas regras que regem a advocacia normal, também valem para a advocacia pro bono. O advogado, então, ele continua tendo que atuar com zelo, com responsabilidade, com todos aqueles deveres que se referem aos advogados que atuam de forma normal, né, recebendo. Essa advocacia ela pode se dar, então, tanto para as instituições sociais, então, instituições que precisem de ajuda de advogados, que não tenham, então, fins econômicos, né? Justamente o nome diz, então, instituições sociais ou para os seus próprios assistidos, e também vale para pessoas naturais. Então, uma pessoa, eventualmente, que não tenha condições de pagar um advogado, isso também, então, pode ser feito de forma pro bono, né, ou voluntária. A gratuidade, então, conforme a gente já falou, não exime que o profissional, então, garanta o melhor serviço possível que ele possa oferecer, como se ele estivesse atuando de forma paga, né? Então, vamos colocar aqui qualidade dos serviços. E nem afasta a responsabilidade, isso é importante, caso exista alguma falha na prestação. Então, qualidade dos serviços e não afasta a responsabilidade. Nos mesmos termos da responsabilidade que a gente já tratou para o advogado que recebe, para o advogado que atua de forma pro bono, também tem que, então, ser levado em conta aquelas questões do dolo, da culpa, etc. Então, não afasta a responsabilidade só porque ele não está recebendo, certo? E o que não pode? Não pode utilizar a advocacia com fins políticos, partidários ou eleitorais, né? Então não pode, porque é época eleitoral, começar a advogar de graça aí para todo mundo, só para ganhar uns votos, e nem utilizar isso como forma de também propagação político-partidária. E obviamente que isso não pode ser feito de forma direta e também indireta, né? Eventualmente beneficiando alguma instituição que visem tais objetivos, né? Então, um advogado que atua para uma instituição que atua de forma pro bono, enfim, uma cadeia, assim, de atuações também não é possível. Ou como forma de publicidade para o cliente, né? Tipo, coloca lá, enfim, que na verdade naquele escritório 50% dos casos são feitos de forma pro bono, como forma de publicidade ou enfim, né, se vangloriar para os clientes e dessa forma, então, captar a clientela, isso também não é possível, certo? Bom, a segunda questão, então, é aquela referente aos advogados em exercícios de cargos na OAB. Lembrem que a gente falava, então, dos cargos, né, no último módulo, de representação, como, enfim, nos conselhos, ou de alguma forma, seja qual for a forma de atuação, mas que de alguma forma represente, então, esteja representando a OAB. Então, nesses casos, os advogados têm algumas restrições, porque eles justamente, então, atuam como advogados e também em cargos na OAB. Então, o que eles não podem? Eles não podem, primeiro, firmar um contrato oneroso, ou adquirir
bens móveis ou imóveis, tanto faz, vou colocar aqui de formas gerais, adquirir bens de qualquer órgão da OAB. O artigo que fala sobre isso, ele é um pouco confuso, porque na verdade ele fala primeiro então que o advogado ele não pode firmar contrato oneroso ou de prestação de serviços ou fornecimento de produtos. Então, na verdade, qualquer tipo de contrato com as entidades, e nem pode também então adquirir bens móveis ou imóveis dos órgãos da OAB. Então, na verdade, como ele é um pouco confuso, a gente pode resumir essa regra de forma a dizer, na verdade, que o advogado ele não pode estabelecer relações. É isso que é o mais importante, entender a ideia, né, e não simplesmente decorar o que ele não pode. Então, ele não pode, na verdade, estabelecer relações de forma onerosa, de compra e venda, né? Vou botar aqui, então, de forma onerosa. Com a OAB ou entidade que ele represente. Certo? Então, é essa a ideia de não estabelecimento de relações para que, de alguma forma, ele não acabe se favorecendo do fato de que ele, né, possui esse cargo e daqui a pouco, então, ele está se favorecendo disso para ter algum tipo de benefício econômico. Essa é a ideia, certo? Além disso, então, uma segunda coisa que está estabelecido lá no código referente aos advogados que atuam nesses cargos é a manutenção do sigilo profissional. O sigilo profissional, ele continua, então, e ele vale aqui, por exemplo, naqueles casos em que o advogado, ele, por exemplo, saiba de alguma questão em razão do seu cargo na OAB, né? Em razão disso, ele acaba tendo alguma informação. Ele também, então, tem que manter esse sigilo, mesmo, então, por exemplo, que ele saiba algo que lhe favorece algum dos seus clientes ou algo desse tipo. Além disso, antes que eu me esqueça, o que o advogado também não pode, que é o nosso número 2 aqui, que eu inclusive já estava esquecendo, é atuar em causas da OAB. Ou seja, nos processos disciplinares ou, na verdade, em causa própria não, né? Mas no caso de ele atuar como advogado para algum cliente, ou seja, para algum outro advogado que esteja sendo processado em razão de um processo disciplinar, ele não pode, então, atuar porque ele justamente já faz parte de algum cargo lá dentro. E ele também não pode fornecer pareceres. São essas, então, as restrições, resumindo: firmar contrato oneroso ou relações onerosas com a OAB, atuar em causas ou fornecer pareceres dentro do processo disciplinar da ordem e também mantém o sigilo profissional. Aqui não pode, né? Mas mantém o sigilo profissional em relação àquilo que ele sabe por estar ocupando um cargo dentro da ordem. Certo? Era isso então, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima.